Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje preparamos para vocês uma jornada para o planeta Terra milhões de anos atrás. Dessa vez, visitaremos o Carbonífero. Nesse período, o planeta se transformou em um imenso pântano, onde caminhavam gigantescos anfíbios e insetos. Nos perdoe pela demora. Esse é o Canal Pipa, caso alguém ainda não tenha percebido. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma era de carvão e oxigênio. O Carbonífero foi o penúltimo período geológico de uma era chamada Paleozoico. Teve início há 359 milhões de anos atrás e durou cerca de 60 milhões de anos. Os cientistas também chamam esse período de a Era dos Anfíbios, e vocês logo entenderão por quê. Os cientistas ainda não conseguiram determinar o exato período que os seres vivos avançaram para o solo. Mas a única coisa certa é que a primeira floresta da história apareceu durante o período anterior ao Carbonífero, no Devoniano. Essa floresta era formada por plantas primitivas como a Archaeopteris. E acredita-se que foi no mesmo período que apareceram os primeiros insetos e outros artrópodes que já viviam completamente em ambiente terrestre. As plantas do Devoniano ainda eram muito primitivas, com raízes fracas e não possuíam flores ou frutos. Somente após muito tempo vieram aparecer as angiospermas. Para um animal herbívoro de hoje em dia, essas plantas seriam totalmente vulneráveis e desprotegidas. Mas por sorte, naquela época ainda não existiam tantos animais herbívoros e ainda que existissem, ainda eram muito primitivos. Sem ameaças, as plantas puderam espalhar seus esporos pelos ventos e assim cobriram toda a Terra sem grande dificuldade. E então o planeta pôde entrar no período Carbonífero já totalmente coberto de verde. E foi exatamente esse ambiente que gerou duas grandes características desse período. A primeira é a concentração recorde de oxigênio na atmosfera. O oxigênio foi aumentando gradualmente, e segundo a estimativa dos cientistas, já no início do Carbonífero, a concentração de oxigênio na atmosfera chegava aos 35%. Essa é uma concentração muito mais alta do que a atual. E em segundo lugar, com a formação de um solo firme, imensas zonas úmidas já haviam se formado até o início do Carbonífero. Dentro desses pântanos, as plantas mortas já não apodreciam como antes, mas se petrificavam e, por fim, se transformavam em carvão. Vocês já entenderam por que esse período foi chamado de Carbonífero, não é? No início do Carbonífero existiam dois supercontinentes chamados Euroamérica e Gondwana. Há cerca de 335 milhões de anos atrás, eles começaram a se chocar, e um supercontinente ainda maior, chamado Pangeia, começou a se formar. Com o solo unificado, os seres se multiplicaram e expandiram seu habitat. Durante quase todo o tempo, o Carbonífero foi um período relativamente quente, com a temperatura média por volta de 20 graus. Mas apesar disso, foi comprovado cientificamente que há cerca de 323 milhões de anos atrás, geleiras poderiam ter se formado ao redor do Polo Sul. E que assim como hoje, aumentavam e diminuíam de tamanho repetidamente. É curioso como os animais do Carbonífero, que preferiam um clima mais quente, conseguiram se adaptar a um período de resfriamento como esse. Monstros surpreendentes e seu habitat. A partir daqui vamos apresentar os incríveis seres que viviam nas selvas do Carbonífero. Entre eles, a primeira espécie que vamos apresentar são os artrópodes gigantes. Esse ser voando entre as árvores é a libélula gigante chamada Meganeura. O comprimento de suas asas chega a 70 centímetros. Já na parte inferior da árvore, um diplópode gigante de mais de 2,5 metros, chamado Artopleura, se arrasta atrás de alimento. Uma parente da mesma espécie está junto do Artopleura, o escorpião gigante chamado Pulmonoscorpius. Acredita-se que ele podia medir 70 centímetros de comprimento. Já nos lagos e rios de água doce e pântanos, vivia o maior artrópode da história, que nasceu durante o Devoniano, o Euripterídeo. Um exemplo de Euripterídeo que viveu durante o Carbonífero é o Ibertopterus, que media 2 metros de comprimento.
Nos dias de hoje, falar sobre um artrópode monstruoso do tamanho de um humano e coberto por uma couraça pode até parecer que estamos apresentando um monstro de algum jogo. Mas esse ser realmente existiu naquele tempo. A incrível diversidade desses artrópodes foi o resultado dessa era chamada Carbonífero. Entre eles existiam também baratas voadoras e percevejos extremamente grandes para os padrões atuais. Existia alimento e ar o bastante, e pouquíssimos rivais. Para eles, esse era o paraíso, mas para quem tem entomofobia, esse mundo era com certeza um inferno. Agora vamos falar algo sobre o ar. Vocês nunca se perguntaram por que de insetos atuais, assim como centopeias e aranhas, não se tornarem gigantes assim? A razão disso está na concentração de oxigênio na atmosfera. Quanto maior o corpo de um animal, mais oxigênio é necessário. Porém, o sistema respiratório dos artrópodes possui uma estrutura mais primitiva do que os animais superiores. E no ambiente atual, seria impossível fornecer a quantidade de oxigênio para chegar ao tamanho de uma artropleura ou meganeura. Para isso, seria necessária uma composição atmosférica semelhante à de 360 a 300 milhões de anos atrás. Mas não foram somente os artrópodes que viveram nas imensas florestas de pteridófitas do Carbonífero. O Ichthyostega e anfíbios cujos ancestrais eram os Crossopterygii já haviam surgido no Devoniano superior, mas foi no Carbonífero que eles chegaram ao seu apogeu. Entre os maiores anfíbios daquele tempo existia um ser chamado Eugirinos, parecido com uma fusão entre uma salamandra e um crocodilo. Algumas espécies passavam de 4,5 metros de comprimento. E o Eugirinos vivia principalmente dentro da água, mas é muito provável que já possuía a habilidade de se rastejar pelo solo. Acredita-se que ele ocupava no ecossistema da época uma posição semelhante aos crocodilos de hoje em dia. Os anfíbios da família dos arquegossauros também foram capazes de aumentar seu tamanho. Entre eles estava o Platyoposaurus, muito parecido com um crocodilo e maior que o ser humano mais alto da história. Outros anfíbios com uma presença tão grande quanto foram o Eriopes e o Cápetus. Comparados aos pequenos anfíbios de hoje em dia, eles eram gigantes. É difícil adivinhar do que eles se alimentavam, mas provavelmente existiram espécies herbívoras, assim como espécies que se alimentavam de insetos. Seja como for, é certo que eles não tinham problemas com alimento. O Carbonífero também foi o período onde nasceram os répteis. O Estlotiana, um pequeno ser semiaquático que foi encontrado na atual Escócia, parece ter sido a transição entre os anfíbios e os répteis. Além disso, o Ailonomus é considerado pelos cientistas o primeiro réptil completo. Ele também se parece com um lagarto, mas esse é um verdadeiro animal terrestre. Além desses, viveu na atual América do Norte o Petrolacosaurus e na República Tcheca o Brofia e o Coelostegus. Todos eles foram animais mais evoluídos do que os anfíbios, mas naquela época não passavam de uma pequena minoria. Somente tempos depois chegaria sua era. Entre os répteis do Carbonífero, o Archaeopteryx, que vivia no atual Canadá, ocupava uma posição especial. Mas por que era assim tão especial? Isso porque os cientistas veem o Archaeopteryx como o mais provável fundador dos sinapsidas, espécie essa que abrange os atuais mamíferos. No próximo período permiano, os sinapsidas dominarão todo o ambiente terrestre. Após isso, perderão na guerra contra os dinossauros, mas eles não iriam desaparecer por completo. Seus descendentes, os mamíferos, começarão a conquistar todo o planeta após a famosa colisão do asteroide, ocorrida entre 65 a 66 milhões de anos atrás. E foi a partir daí que nasceu o Homo sapiens. No final do Carbonífero, o clima se tornou frio e seco e uma rigorosa era glacial se iniciou. Para piorar, ainda no mesmo período ocorreram violentas erupções vulcânicas na atual região da Escandinávia. E devido à liberação de uma grande quantidade de cinzas vulcânicas na atmosfera, o planeta foi se tornando ainda mais frio. E esse é o fim do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Após ser atingido por um terrível resfriamento, ocorreu no planeta o chamado colapso das florestas tropicais do Carbonífero.
E então as selvas dos pântanos que cobriam o supercontinente Pangeia desapareceram em larga escala. Tudo que sobrou foram algumas pequenas florestas espalhadas pelo supercontinente como se fossem ilhas isoladas. E os seres vivos seguiram sua evolução própria em cada uma dessas ilhas isoladas. Os gigantes artrópodes e insetos foram sumindo gradualmente, enquanto os répteis e sinapsídeas começaram a ascender. Tem início uma nova era chamada Permiano. Mas isso ficará para uma próxima oportunidade. Se gostou do vídeo de hoje, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça de acionar as notificações para não perder os próximos episódios. Então, vamos nos despedir por um breve tempo e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!